A gente falou, você falou aí, né, na verdade, a gente estava falando aí de esforço ventilatório e tudo mais, de monitorização, proteção do músculo, proteção do pulmão, e você falou de uma lesão auto-infligida. O que é a lesão auto-infligida ou PSIL? Cara, é um assunto legal, velho. Eu gosto bastante de falar sobre isso. Por quê? As pessoas, elas não entendem que o que causa lesão alveolar não é só o que você entrega no ventilador propondo o paciente. Porque o gradiente imposto, né, a diferença de pressão imposta para o paciente, ela depende tanto do delta que você programou, da pressão inspiratória que você programou, mas que também pode ser aumentada de acordo com o quanto de esforço o paciente fez. Quando o paciente faz o esforço, ele diminui a pressão nas vias aéreas. E o ponto de partida do disparo vai ser mais longo, vai ser mais baixo, né? Então, digamos que ele está com uma PIP de 5 e um delta inspiratório de 15. Ele partiria de 5 até 20. Mas o paciente fez um esforço de menos 5 centímetros de água. Então a PIP estava em 5, ela foi para 0, mas ela continua indo até 20. Então agora eu tenho um gradiente não mais de 15 centímetros de água, mas de 20, que se somam, né? Então essa soma, tanto do gradiente imposto pelo ventilador, quanto da pressão muscular, elas vão aumentar ali o fluxo sobre as vias aéreas, né? Sobre o alvéolo como um todo, sobre o sistema respiratório. E esse aumento do gradiente vai aumentar a pressão de distensão, vai aumentar a característica de distensão alveolar, mais abrupta, enfim, podendo causar lesão. Então a gente, quando o assunto é lesão alveolar, a gente tem que levar em consideração também a intensidade do esforço. Mas aí eu quero soltar um estudinho do Grieco lá em 2020, que pouca gente leu porque não era Covid, cara. Ele publicou bem no comecinho da Covid e quase ninguém leu esse estudo. Um estudo que o Domenico Grieco fez uma análise que comparou a terapia nasal de alto fluxo e a VNI na insuficiência respiratória aguda hipoxêmica. E ele fez avaliação de algumas variáveis de resultados de troca gasosa, de escala visual analógica de dispneia, né? Observando que a VNI ela tinha um impacto superior em relação à terapia nasal de alto fluxo, até mesmo porque você vai impactar a membrana ali, alvéolo capilar, beleza, a gente já sabia disso. Mas o detalhe. Esse estudo ele também avaliou dentro dos grupos o desfecho clínico, intubação e mortalidade de acordo com a característica do esforço. Então ele avaliou pacientes que tinham ou não esforços na terapia nasal de alto fluxo, pacientes que tinham ou não esforços na VNI. E ele observou nesse estudo que os esforços ventilatórios não foram um parâmetro de falha na terapia nasal de alto fluxo, porque você não tem pressão positiva associada. Já na VNI foi, porque a associação da pressão positiva, inclusive ele fez uma monitorização de driving pressure transpulmonar para correlacionar isso. Na pressão positiva, a driving pressure transpulmonar foi muito alta, porque você tem a VNI associada ao esforço. Então, o que ele observou? A VNI para insuficiência respiratória aguda hipoxêmica é superior ao alto fluxo? Sim. Mas, se o paciente tem esforço e persistente durante a VNI, isso pode aumentar a mortalidade. Isso pode aumentar a falha, isso pode aumentar. Porque você está com recurso de pressão positiva, ofertando um gradiente para o paciente associado ao esforço. E esse driving pressure transpulmonar maior é extremamente nocivo para o alvéolo. E esse achado foi muito legal, cara. Porque daí você tá olhando pra saturação, porque o cara é muito insuficiência respiratória hipoxêmica, e tá lá saturando 98. Só que às custas do quê? Tome pressão, tome martelada. Ele pode estar saturando 98 agora. Exato. Depois de amanhã ele não vai ter mais anatomia para saturar 98. Né? E aí, cara, é legal que isso linka até com os guidelines de ventilação não invasiva, porque lá eles falam assim, ó, volume corrente maior que 9 ml por quilo é um sinal de falha na VNI ou que você deve interromper a VNI. Por quê? Justamente por isso, porque o esforço está exagerado, é esse esforço exagerado que leva a esse 9 ml por quilo. Porque você pode pôr a pressão que você quiser no ventilador ali na VNI, não cai o volume corrente. Ele tende a ficar alto, às vezes o esforço do paciente até baixa, mas as custas da pressão mais alta que você pôs, aí você abaixa a pressão, o que o paciente faz? Aumenta o esforço, e os 9 ml por quilo continuam indo lá. Então ele está te falando, ó, se fizer um volume corrente exagerado, é um sinal de que a gente deveria talvez sedar esse paciente, diminuir essa ação muscular, controlar volume e cuidar mais desse pulmão em vez de deixar ele inflamando aí
todos esses dias sem parar. É uma coisa que eu falei que na pandemia aconteceu muito, muitas vezes o pulmão já estava inflamado, mas ele ficou pior porque você teve, além da associação da inflamação do RNA viral, do processo inflamatório sistêmico sobre o pulmão, você também teve a associação da PCILI. Então aqueles pacientes que tiveram intubação protelada, que tinham muito desconforto respiratório associados, tal, eram pacientes que tinham uma mecânica ventilatória muito ruim, complacências muito baixas, e muitas vezes essa complacência baixa, ela não era uma atribuição só da doença, ela era uma associação de fatores da doença mais o processo inflamatório causado pelo esforço do paciente, né? A lesão auto-infligida, a PCILI. Exato. Só que